nessa noite. Pai, que o Senhor venha ser com ela. Pai, que o Senhor venha usar a tua serva, Pai, para falar com a tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha usar ela poderosamente na palavra, Pai. Em nome de Jesus, que a tua palavra venha penetrar em cada coração, meu Deus. Em nome de Jesus, abre, Senhor, os nossos ouvidos, o nosso entendimento, Senhor, para que a tua palavra, Senhor, venha ficar guardada no nosso coração, Deus. Em nome de Jesus, desde já eu te agradeço, Pai, por tudo, Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém. É motivo de muita alegria que estamos aqui. Eu me sinto muito honrada de estar nessa casa, porque eu conheço o seu Helenildo e sei que ele é uma pessoa muito exigente. Então, se ele viu em mim, pela misericórdia do Senhor, essa possibilidade de eu estar trazendo a palavra, eu me sinto muito honrada. Eu gosto muito de louvar, mas aprove ao Senhor que eu estivesse hoje somente trazendo a palavra. Eu gostaria muito de louvar, mas eu acordei rouca e até tentei ensaiar em casa um louvor, mas não dava. Eu peço aos irmãos, que estejam abrindo a palavra do Senhor comigo em Juízes, capítulo 13. Nós vamos ler 3 versículos no capítulo 13 e vamos passar para o capítulo 14. Todos acharam? Amém, Luiz. Juízes 13, versículo 12, 13 e 14. Eu vou estar lendo para os irmãos. Então disse Manoá: cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse, a mulher se guardará ela. De tudo quanto procede da vide de vinho, não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto eu lhe tenho ordenado, guardará. Aí nós vamos passar para o capítulo 14, logo a seguir, versículo 5 até o 10. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tina. E chegando às vinhas de Tina, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu, e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias, voltou ele para a tomar. E apartando-se do caminho, ao ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele. E foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram. Porém, não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai, aquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os mancebos. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Aleluia! Na terça-feira passada, quando o seu Helenildo falou comigo que eu estava convidada, a vir trazer a palavra aqui, irmãos, imediatamente veio essa palavra ao meu coração. Deus já estava falando ali comigo e durante essa semana toda eu vim meditando nessa palavra. Repita assim: eu não posso ser traído pela minha autoconfiança. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz que Sansão, como todos aqui conhecem a história, ele foi escolhido, ungido, ele era nazireu de Deus. Assim eu trago para os dias de hoje.
nós podemos ser considerados nazireus de Deus. Nós somos separados, escolhidos, ungidos do Senhor. E às vezes, por conta da nossa autoconfiança, eu estou na presença do Senhor, eu posso fazer todas as coisas. Eu acabo sendo traído por essa autoconfiança. Foi isso que aconteceu com Sansão. Sansão, ele começou a se achar muito. Ele começou a achar que ele podia todas as coisas, porque ele era um ungido, ele era um escolhido. E a palavra de Deus diz que ele não podia fazer algumas coisas. E assim é conosco. Nós que estamos na presença do Senhor, nós temos que atentar para as ordenanças do Senhor. E às vezes a gente não atenta para isso. A gente acha que a gente pode ir em qualquer lugar, fazer qualquer coisa. Não tem nada demais. Não, irmãos, a gente tem que atentar que nós somos um povo diferente. Não é dizer que nós somos melhores que ninguém que está lá fora. Mas nós fomos escolhidos, nós fomos separados, nós fomos ungidos. Então a gente tem que andar conforme o Senhor manda. A ordenança, né? Em 1 Samuel 15, 22, na parte B, fala: eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Eu vejo que o Sansão, quando ele já pede ao pai dele que vá falar com a mulher filisteia, já começou errado. Se ele tinha mulheres ali no povo que ele poderia tomar como esposa, para que ele foi buscar uma esposa em outro povo? E ainda mais, que povo era? Os filisteus, que perseguiam, que atacavam, que estavam sempre contra o povo de Israel. Assim é conosco. O que a gente vai buscar lá fora, se a gente tem aqui dentro da casa do Senhor o que a gente precisa? E a gente vai buscar lá no mundo, porque acha que é legal. Ele não seguiu as orientações dos pais dele, mas os pais dele foram. E aí, durante esse caminho, o que acontece? Ele vai passar por uma vinha. Ele sabia que ele não podia passar por ali. Plantação de uvas. Ele não podia estar ali, mas ele resolveu passar por ali. Talvez para cortar caminho, eu não sei. E aí, os pais dele mais à frente, ele viu um leão, né? O leão veio para atacá-lo, um filhote de leão. Por ele ter desrespeitado a ordenança do Senhor, que era andar fora daquele caminho ali, mas mesmo assim o Senhor, na sua infinita misericórdia, o Espírito do Senhor se apoderou dele. E o que fez? Ele conseguiu matar aquele leão. Mas ele não falou nada para os pais dele. Ele seguiu o caminho dele, como se nada tivesse acontecido. Muitas vezes a gente faz isso. Os nossos líderes, a gente erra, a gente peca, mas a gente fica, quietinho. Sabe por quê? Porque a gente vai ser chamado a atenção. Os nossos primeiros líderes são os nossos pais. Quando a gente desobedece os nossos pais, a gente está desobedecendo a Deus, né? Os nossos pais são os nossos primeiros líderes que Deus coloca na nossa vida. E ali Sansão desobedeceu os pais dele. Não contou nada. Ele seguiu, se apartou do caminho e tal. Alguns dias depois ele voltou, né? E ele resolveu ver o leão morto. Irmão, sabe o que isso significa? Você sabia que você pode ressuscitar um morto e sem falar o nome de Jesus? Parece blasfêmia o que eu estou falando? Você pode ressuscitar sim, sabe quem? O velho homem. Você ressuscita o velho homem que está dentro de você. Ele está lá, ele não sai não. Só que cabe a você como uma nova criatura. Então, você tem que andar como uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Para que você vai ressuscitar o velho homem? Foi isso que Sansão fez. Sansão simplesmente voltou só para ver o leão morto. Ele já não podia tocar em coisas imundas.
ele não podia beber vinho, ele não podia andar no meio das vinhas, na plantação de uva, tudo que tinha relacionado às vinhas, ele não podia. Ele já tinha passado pelas vinhas, ele já tinha matado o leão ali, e ele foi voltar para ver o leão, ou seja, ressuscitando o velho homem. Ele teve prazer, eu vou lá, talvez eu conjecturando, né? Eu vou lá para ver como é que tá aquele leão que eu matei, com a minha força. E é assim que nós somos. Nós achamos que nós somos muita coisa. E aí a gente peca por isso. Porque a gente fica se achando o tal. Dentro da casa do Senhor eu louvo mais, eu prego mais, eu faço isso, eu faço aquilo, eu expulso demônios, enfim, você se acha muito. E aí você começa a sair da presença do Senhor, se apartar do caminho do Senhor. A imprudência de Sansão levou ele à morte, né? Se ele fosse um homem prudente, teria a história dele ter sido diferente. Todo mundo conhece a história, né? O final dele foi o quê? A morte. Glória a Deus que ele teve uma oportunidade, ele se redimiu, o Senhor teve misericórdia dele, deu uma oportunidade, ele morreu, mas morreu, né, com o Espírito do Senhor sobre ele. Mas quantos por aí não tem essa mesma sorte? Não tem essa oportunidade. Aliás, até tem, só que preferem se afastar. Preferem não ouvir, não dar ouvidos. Ficam até com raiva da gente quando a gente começa a falar. E assim foi com Sansão. Talvez ele achasse que ele estava fazendo a coisa certa aos olhos dele, mas ele tinha uma ordenança, ele tinha que ser obediente, mas ele não foi. Irmãos, há poucos dias, né, nós tivemos essa tragédia aí com o voo da seleção chapecoense. A imprudência daquele piloto levou ele e mais um monte de pessoas à morte. A imprudência. Tinha um plano de voo traçado. Ele mudou, ele se apartou do caminho, ele se apartou daquilo que já estava planejado. E por isso ele foi à morte. Quantas pessoas morreram por conta disso, por causa da imprudência dele? Quantas pessoas morreram por causa de Sansão? E aí, ele vê o corpo do leão morto e, não satisfeito de ter voltado num lugar que tinha um animal morto, né? Ali uma coisa imunda. O que ele fez? Ele vê um enxame de abelhas, né, produzindo mel, e ele vai lá e come do mel. Irmãos, coisas imundas que o mundo nos oferece, e às vezes ali tem um melzinho, uma doçura assim que você olha e fala, que coisa gostosa. E aí você vai lá e prova daquele mel. Eu sou nazireu de Deus, eu sou escolhida, eu sou crente. Mas você não atenta que aquilo ali está num corpo imundo. Aquilo ali está envolto numa coisa cheia de podridão. O mundo parece ser bom. As coisas são aí boas, lindas, maravilhosas, gostosas. O pecado é gostoso. Porque se o pecado fosse ruim, ninguém queria pecar. O diabo, ele não vai colocar nada para você que seja ruim, que seja feio. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele não vai te seduzir. Então ele tem que colocar uma coisa que seja bonita, que seja gostosa, que seja prazerosa. É assim que ele faz. E foi assim exatamente que ele fez com Sansão. O mel estava ali num lugar imundo. Se o mel estivesse em outro lugar, ele não seria pecado, ele ia ali comer o mel, tudo bem. Mas não, ele foi caçar o mel ali num lugar que estava imundo, lugar que ele não podia estar, lugar que ele não podia tocar. Mas ele preferiu fazer as coisas erradas, né, do que atentar para a voz do Espírito Santo de Deus, que ele sabia que ele não podia. Aí,
ele não, assim, né? Ele não estava satisfeito com aquilo. O que ele fez? Saiu andando, comendo o melzinho dele. E ele ainda foi dar para o pai e para a mãe. Olha só, querendo que as pessoas que estavam à volta dele compactuassem com aquele erro dele. É assim conosco também. É comigo, é com você. Às vezes a gente faz algo errado e a gente ainda quer que a pessoa que está ao nosso lado, nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nosso marido, a esposa, um amigo, compactue, né, daquela nossa coisa errada. Que a gente quer que a pessoa coma daquilo ali que a gente está ofertando para ela, oferecendo. Olha a nossa responsabilidade como povo cristão, como povo separado, como nazireu. A gente está errando e ainda está levando outro ao pecado, levando outro ao erro. Porque como o pastor Elenildo falou, nós temos, né, várias testemunhas à nossa volta, prestando atenção no que nós fazemos. Para poder falar assim, ó, ué, ela não é crente? Ele não é crente? Mas ele está fazendo isso, está fazendo aquilo? Não se deixe enganar. Você tem que estar atento à voz do Espírito Santo. Você é um povo escolhido, separado. Deus te fez nazireu nessa terra para que você possa, aleluias, Aleluia! está influenciando pessoas e não se contaminando. Você tem que ser um agente influenciador no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança. Nos lugares onde você colocar a planta dos seus pés, você tem que ser um agente influenciador de Cristo. E não ser contaminado pela... Você está no seu trabalho, aí lá o povo não é crente, você acaba se contaminando com aquilo que o povo de lá está fazendo. Por quê? Para agradar o homem? Você está aqui para agradar a Deus. Aleluia! Glória a Deus! É isso que você tem que estar ciente. Aí, né? Eu vou ser breve, irmãos, eu não vou me alongar, não. Até falei para o senhor Elenildo, pastor Elenildo, que eu estou aprendendo de Deus, né? Aleluia! Deus tem Glória a sido Deus! tremendo comigo nesses últimos dias. Deus tem falado muito ao meu coração. Eu tenho me consagrado, eu tenho me Aleluia! feito as coisas para agradar o meu Senhor. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Eu vejo que a volta de Cristo está muito breve, está muito perto. E como o pastor falou, para onde você está caminhando? Qual será a sua eternidade? Onde você vai passar a sua eternidade? Eu tenho me preocupado muito com isso. Há um mês atrás a minha avó faleceu, está fazendo um mês hoje. E Deus me deu a oportunidade de estar levando a palavra ali naquele sepultamento. E foi exatamente essas palavras, eu até falei com meu esposo. Foi exatamente essa palavra que eu falei para os irmãos que estavam ali. Só tinha católico e espírita. Acho que de crente aqui só tinha eu. Mais umas 2 pessoas. Aleluia! Eu tive a oportunidade de perguntar para eles: para onde você está caminhando? Onde vai ser a sua eternidade? Sansão sabia onde era a eternidade dele. Deu o mel lá para os pais, sem falar nada. Como eu já falei antes, nossos primeiros líderes são nossos pais. Às vezes a gente faz as coisas achando que ninguém está vendo, ninguém está sabendo. Realmente, você pode fazer as coisas escondidas, mas Deus está vendo. E aí você está desobedecendo. Ele foi, deu lá o mel para o pai, para a mãe, não falou nada. E desceu até aquela mulher, que ele resolveu, que ele queria aquela mulher. Nós somos assim, nós seres humanos. Nós queremos uma coisa e nós não prestamos atenção que aquilo ali pode nos levar à morte, nos levar à perdição, né? Os nossos caminhos não são os do Senhor.
Os nossos planos não são talvez os do Senhor. Temos que estar sempre perguntando ao Senhor: é isso que o Senhor quer de mim? É por aqui que o Senhor quer me levar? É isso aqui que o Senhor quer que eu faça? A gente tem que estar sempre perguntando. Porque às vezes aquilo que é bom pra gente não é o melhor que Deus tem para nos dar. Aleluia, Deus. E diante disso, ele ali, né, fez a cerimônia e resolveu fazer um banquete, irmãos. Já como se não bastasse toda aquela imundície que aconteceu na vida ali de Sansão, ele resolve fazer um banquete. Esse banquete, né, estava com os jovens daquela época, que eram filisteus. O que se pode esperar do povo que está lá fora? Você só pode esperar bebida, droga, prostituição, um monte de coisas que nós já conhecemos. Nós sabemos que existe. E Sansão, sendo um nazireu, não era para ele estar fazendo aquilo ali. A pressão dos outros lá fora não pode influenciar nas nossas atitudes como crente. Eu vou naquele churrasco do meu serviço, porque vai ser muito legal, vai ter um amigo oculto lá e tal. E lá, você, para agradar os seus amigos de trabalho, ou dentro até da sua família que ainda não é crente, não foi alcançada pelo Senhor, você bebe, você fala palavrão, você ri, você canta a música do mundo, você faz tudo o que o diabo quer. Porque você está naquele momento de descontração, aquele banquete ali que aparentemente, né, não tem nada demais. Eu tô com a minha família, gente. Poxa, eu às vezes, olha só, eu deixo de domingo para a casa do Senhor porque vai ter um churrasco na casa da minha família e vai se estender um pouquinho e aí não vai dar tempo de eu ir pro culto. Que isso, irmão? O que é isso? Olha só, você pode até ir lá, sabe por quê? Porque se você deixar de ir na casa da sua parentela, você não vai conseguir alcançar eles para Cristo. Eles têm que ver o teu testemunho. Aí você vai. Mas se comporte como crente. Não fique com vergonha de mostrar que é crente, não. Você não vai ficar igual um fanático, enfiando a palavra de Deus goela abaixo de ninguém. Porque não é pela força nem pela violência. É verdade. Mas você, com o teu testemunho, você pode ganhar aquela sua parentela ali para Cristo. Verdade. Mas você tem que saber se portar, se conduzir ali naquele lugar. Aí por conta disso, você vai beber, você vai fumar, você vai falar palavrão, você vai ouvir música do mundo, vai cantar, vai dançar, vai até o chão. Que isso? Você hoje é uma nova criatura. Glória a Deus. E aí você vai dar o testemunho de, continua a mesma coisa lá. Ué, ela não é crente? Patrícia não virou crente? Mas tá lá dançando no meio do povo, tá aquela farra toda. Aí, eu te falo, eu posso ir num churrasco na casa da minha família. Minha mãe bebe, minha tia bebe, meu irmão bebe. Só que eu não bebo. Eu não preciso beber para agradá-los. Eu vou estar ali no meio deles, é uma confraternização para eu não ser a chata. Até para eu ganhar uma deles eu tenho que estar perto deles. É verdade. Só que eu tenho que saber me comportar. É verdade. E aí eu vou, né? Quando der o horário, gente, olha só, eu vim aqui, participei da brincadeira, do churrasco, do almoço, mas está na hora de eu ir para a casa do meu Senhor. É assim que você tem que fazer. Glória a Deus. Se comportar como um verdadeiro cristão. É verdade. E Sansão não teve nenhum tipo de sabedoria. Ele deve ter dançado, ele deve ter bebido, ele deve ter feito, né, um monte de coisas ali que não agradavam a Deus. E deu no que deu. Ele passou todo aquele processo, depois vem a história de Dalila, que todo mundo conhece, né? Foram arrancados os olhos dele. Mas por que isso? Porque ele se achava o tal. Eu sou nazireu de Deus, eu posso fazer o que eu quiser, que está tudo bem. Então, irmãos, eu chamo hoje vocês a essa
esse despertamento, para que vocês não confiem na sua carne, para que vocês não sejam traídos pela sua autoconfiança. Aleluia, verdade. Tenham esse cuidado, esse zelo com a palavra de Deus, com tudo aquilo que o seu pastor lhe passa. Ele está aqui como anjo do Senhor nessa casa, justamente para ele passar. Ele é um líder aqui, ele para passar as orientações. Ouçam a voz do Espírito Santo. Verdade. Não vão a lugares que não é para vocês estarem. Glória E a se Deus. forem, não se envergonhem do Evangelho. Se tiverem a oportunidade, preguem o Evangelho. Falem do amor de Cristo, o que Deus tem feito na vida de vocês. Não façam como Aleluia, Sansão, Deus. que ali, ó, largou de mão o que Deus estava fazendo com ele, para poder viver aquele momento ali, aquele banquete com o povo filisteu. Essa é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Aleluia, glória a Eu Deus. espero que vocês tenham entendido o que Deus quis falar com vocês nessa noite, para vocês atentarem e estarem nos lugares, fazerem as coisas conforme a vontade do Aleluia, Senhor, Senhor, glória a não Deus. desobedecendo, né? E procurando, se você errar, irmão, se acontecer algum problema com você, o anjo do Senhor, né, está aqui, é o pastor. Chega para ele, conversa, pede uma orientação, pede uma ajuda. Ele está aqui para isso, para lhe orientar. Não faça como Sansão, que omitiu as coisas dos pais. Entendeu? A omissão, ela é tão grave quanto a mentira. A omissão é tão grave quanto a mentira. Quando você esconde alguma coisa, você está de forma tão grave se você estivesse mentindo. Eu deixo aqui essa palavra, vocês possam meditar nela. Eu agradeço essa rica oportunidade. Como eu falei para vocês, eu ia ser breve, né? Eu agradeço ao Senhor por ter tido essa oportunidade aqui. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas, em nome de Jesus. Aleluia. A palavra de Deus diz que Deus